Hoje eu quero falar sobre a glória do conhecimento de Deus. Quero começar em Isaías 50, versículo 10, que diz assim: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Há um texto muito conhecido da Bíblia, e as pessoas gostam muito, geralmente é um dos textos que ficam amarelados nas estantes, quando as pessoas que têm aquele costume de manter a Bíblia aberta, que é o texto que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Né? As pessoas se apegam a esse texto como se fosse um amuleto, é uma verdade gloriosa, mas cá entre nós aqui é algo, às vezes, difícil de se viver. Veja o que ele está dizendo. Andar no vale da sombra da morte, né? O que é um vale? O vale, geralmente, é a parte mais profunda entre duas montanhas, aí faz aquela emenda lá embaixo, ali é um vale, e geralmente você tem um vale ali, a sombra das árvores, e aí ele vai dizer que o vale, esse vale na verdade é o vale da sombra da morte. Então o que ele está querendo dizer? É que a presença da morte é uma presença constante, é uma presença real e perceptível. E aí ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. A gente já viu isso aí muito em desenhos, né? Principalmente no desenho da Branca de Neve, quando ela é expulsa do castelo, e até ela achar os 7 anões, ela passa por uma floresta, e a floresta ali fica mal assombrada. É mais ou menos essa ideia. É de você olhar ao seu redor, e olhar para o lado, e tudo te assustar, e tudo te causar medo, né? E tudo trazer temor ao seu coração. Às vezes nós passamos momentos na nossa vida assim, seja na nossa saúde, seja no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa vida econômica. Nós olhamos ao nosso redor e não vemos aquela luz do fim do túnel, a gente não vê aquela saída. E o profeta Isaías vai dizer, olha, quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, que aos seus olhos não haja uma perspectiva natural, plausível, perceptível, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Se nós não vemos a luz, essa é a grande questão. O que o profeta está dizendo aqui? Ó, nós passaremos por momentos de trevas, momentos de extremas dificuldade, ou seja, o que nós só estamos vendo o quê? A escuridão. Nós não estamos vendo luz. Nós não estamos vendo um escape. Ele vai dizer, confie no Senhor. Então, essa confiança está em quê? Naquilo que a gente vê? Não está naquilo que a gente vê. A nossa confiança está naquilo que a gente não vê. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, né, mas nós andamos pela fé. Né, não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. A palavra de Deus diz também que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a nossa confiança no nome do Senhor e a nossa firmeza no nome do Senhor estará naquilo que nós ouvimos e naquilo que nós cremos, que Deus virá ao nosso socorro, mesmo que nossos olhos não estejam percebendo uma luz e um escape. Isso é algo que Deus coloca dentro do nosso coração através da sua palavra. E é nisso que nós nos agarramos, nessa palavra que nós confiamos. Toda a questão é conhecer ao Senhor. Assim como às vezes algumas pessoas passam por um acidente, às vezes se perdem dentro de uma mata e elas ficam ali confiando em que o bombeiro, em que a guarda, a defesa civil irá chegar, sabe? E às vezes elas ficam temerosas. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós temos essa certeza, porque ele se deu a conhecer a nós. Jeremias 9, 23 e 24 vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se for se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor. Veja que a nossa glória deve estar nisso aqui, ó, Jeremias 9, 23 e 24. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade,
não é na nossa jovialidade, não é na nossa... eu esqueci da parte da riqueza, porque essa parte aqui eu não entendo muito bem como é que é, porque a gente não é rico, né? Então às vezes eu acabo esquecendo essa parte do versículo. Mas não é no nosso conhecimento, não é na nossa técnica. Nós precisamos nos gloriar. Se algo que deve encher o nosso coração, deve ser da possibilidade e da honra que Deus nos deu de conhecê-lo, de entendê-lo, de fazer, de trazer à nossa mente, sabe, aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é o conhecimento de Deus. João 5,39 nos incentiva a examinar as Escrituras, porque nela nós cuidamos ter vida eterna, e são elas que testificam sobre o Senhor. Então nós sempre falamos lá na igreja que o que vai fazer a diferença na nossa vida, em momentos de dificuldade, em momentos em que nós vivemos Isaías 50, versículo 10, sabe, em olhar para o lado e só ver trevas, e só ver escuridão, é a nossa disponibilidade de examinar as Escrituras, de entender como o Senhor pensa, como o Senhor age, de conhecer o Senhor e, a partir desse conhecimento, confiar no seu amor. É muito bom conhecer as pessoas. Às vezes, só por conhecer as pessoas, às vezes quando nós ouvimos algo dessa pessoa, a gente tem uma já a tendência de falar assim, não, eu conheço o fulano de tal, ele jamais faria isso. Não, eu conheço o fulano de tal, não, ele vai fazer, se ele falou, ele vai fazer. É a mesma coisa quando nós dizemos que conhecemos sobre o Senhor. E quem vai nos dar essa certeza, quem vai nos dar essa confiança? É a palavra de Deus. Oséias 6, versículo 3, vai dizer assim, ó, então conheçamos, veja, ele vai dizer assim, olha, conheça. Depois ele vai dizer, e prossiga em conhecer ao Senhor. Veja, ele vai dizer assim, olha, conheça, se apresente a Deus, deixe que Ele se apresente a você. Né? Aquele texto da Bíblia que diz assim, olha, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. É um relacionamento, sabe? É um se apresentar, é um deixar-se conhecer. É claro que Deus já nos conhece, mas um deixar-se conhecer da parte de Deus para nós. Ele permite que nós o conheçamos, mas nós devemos ter na nossa vida, no nosso coração, o desejo de nos achegarmos a esse Deus. Ele vai dizer, olha, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. É glorioso quando nós conhecemos ao Senhor, porque nós cremos, entendemos e passamos a ter a certeza de que todas as suas palavras são verdadeiras e são eternas. João 17, versículo 3, vai dizer, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja, a palavra de Deus ela é tão verdadeira em nós, ela é tão viva, que nós não vivemos, às vezes, apenas na perspectiva de algo que vai acontecer no futuro, eu vivo na alegria, eu vivo na perspectiva de um dia poder ser alegre, porque Jesus Cristo vai voltar. Não, ele vai dizer, a vida eterna é que te conheçam. Então, hoje, ainda assim, nós já podemos experimentar desta eternidade, sabe, na presença do Senhor, ainda que nesse corpo mortal, ainda que nesse corpo falho, ainda que nesse corpo que provará da morte, mas a eternidade já foi plantada dentro de nós, porque nós conhecemos a Deus e nós conhecemos a Cristo Jesus. E esse é o grande segredo. Não é fácil, é claro que não é fácil, mas é uma verdade propulsora do nosso coração e da nossa fé. Nós já vemos muitos filmes de heróis. Jesus. A Nextel me fazendo 37 ligações por dia. Quando nós vemos filmes de heróis, e nós vemos às vezes heróis que são, sei lá, imortais, ou que dificilmente morrem, eles vão com aquela coragem, porque eles sabem que eles têm poderes. A Bíblia diz que a todos que receberam, Deus lhe deu poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós já vemos filmes de Hércules, de Zeus, né, que tem o Zeus lá que é o Deus maior, e você tinha o Hércules que era meio que um filho humano, e que ele tinha certos poderes. Nós temos poderes na nossa vida. A Bíblia diz, todos aqueles que conheceram o Senhor Jesus Cristo, recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Isso é maravilhoso para a nossa vida. Isso é muito poderoso. A Bíblia diz, olha, João 17,3,
A vida eterna é que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando nós nos lançamos a Deus, nós recebemos esse poder de sermos feitos filhos de Deus. E que poder é esse? O poder de já experimentar a eternidade aqui e agora na nossa vida. Eclesiastes 3,11 vai dizer que ele também colocou no nosso coração o desejo profundo pela eternidade. Veja que maravilhoso. Deus plantou no nosso coração a eternidade. Isso é maravilhoso. Vamos fazer um bate-volta de trás para frente. Por que nós não tememos o vale da sombra da morte? Porque a morte, por mais que se levante como a nossa inimiga, ela é uma inimiga que será vencida pelo poder de Deus. A Bíblia diz, olha, onde está a morte, a sua vitória. A morte será vencida. Nos últimos dias ela será vencida. E nós podemos vencê-la ainda hoje pela certeza desse poder que nós temos no nosso coração, porque ele plantou a eternidade dentro do nosso coração. Veja, qual é a inimiga da morte? Qual é o grande inimigo da morte? É a vida. E a vida o quê? Eterna. Então, esta vida eterna já foi colocada dentro de nós, quando nós conhecemos ao Senhor e nós conhecemos Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Deus. Esse é o poder daqueles que são feitos filhos de Deus, que nos dá a condição de andar em meio às trevas e mesmo olhando para os lados e não enxergando luz alguma, termos a capacidade de confiar no Senhor. Esta é a glória do conhecimento de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa estar te abençoando rica e poderosamente. Se você está passando algum momento de dificuldade na sua vida, está passando alguma luta, está passando algum momento de enfermidade, ou seja, qualquer outra situação, medo pelo seu emprego, confie no Senhor, confie na boa, forte mão do Senhor. Você tem um poder dentro do seu coração. Você é filho de Deus e você é capaz de andar em meio às trevas, ainda que não vendo momentaneamente a luz, porque você pode se firmar sobre o seu Deus. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, a você e a toda a sua família.